Meus queridos e diletos irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Estamos de volta com o nosso quadro do Gênesis a Apocalipse. Estamos analisando o livro de Juízes e o libertador de Israel, Gideão. Israel, depois que passou 40 anos de paz, promovido por Débora e Baraque, voltaram a pecar, a fazer o que Deus não se agrada. E Deus entregou Israel aos midianitas. Diante de um sofrimento aguçado, Israel clama a Deus, que tem misericórdia de seu povo e resolve libertá-los mais uma vez. E desta feita, Deus usa o jovem Gideão. No nosso conteúdo anterior, nós abordamos Gideão e a rebelião de Israel. Convido você a abrir sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 6, versículos de 11 ao 23. Estaremos analisando Gideão e a visita do anjo do Senhor. Deus envia um mensageiro para comissionar Gideão como guerreiro de Israel e assim libertar o povo das mãos dos reis midianitas. Por isso, a Bíblia Sagrada, no capítulo 6, versículo 11 ao 23, nós temos, primeiro, a presença do anjo do Senhor. O anjo do Senhor aparece a este cidadão chamado Gideão e afirma que ele livrará Israel dos midianitas. Vejamos, portanto, o versículo 11, a intimação do anjo. A Bíblia diz o seguinte: então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Talvez seja por isso que Deus escolheu este jovem estratégico, talentoso, humilde, mas também corajoso para a batalha. A estratégia dele, malhando trigo em uma prensadeira de uvas, onde se trabalhava os produtos das oliveiras, das videiras, onde se fazia todo o processo de uvas. Naquela localidade, ele estava malhando o trigo, que não tem nada a ver, mas era uma forma estratégica. E Deus viu nesse rapaz que ele seria a pessoa ideal para a guerra, para libertar o seu povo.
E você tem um talento maravilhoso, e é por isso que Deus vai te usar muito na obra do Senhor. Por você tem talentos e você tem formas estratégicas de fazer com que a igreja cresça, seja abençoada, feliz, na espera de Jesus Cristo. Enquanto o anjo do Senhor aparece a ele nesta localidade, Gideão, então, quando ouve a mensagem do Senhor, protesta. Ele se sente incapaz, inferior. No versículo 12 ao 13, no versículo 12, o Senhor diz uma palavra de reforço para ele. O Senhor mostra o cumprimento e diz para ele: o Senhor é contigo, homem valoroso. E ele fica perplexo. Homem valoroso. Aí o que acontece em seguida? No verso 13, ele murmura. Ele se sente pequeno. Gideão responde: porque tudo nos sobreveio, Senhor. E onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram quando saíste do Egito? É outro requisito porque Deus chamou este jovem valoroso, porque ele tinha na mente uma história dos relatos de Jeová na história passada de seu povo, e com isto ele alimentava uma comunhão, um desejo por Jeová. Vejamos os versículos de número 12 e 13, quando ele diz: então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhes disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor! Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Ele recua, ele murmura, ele questiona. Mas, como nós sabemos, o pecado é um vilão que atrai problemas terríveis, que atrai inimigos ferozes e submete um indivíduo, uma família, um povo, um país a sofrimentos e angústias incontáveis. E foi justamente esta a situação dos israelitas. E sendo assim, Deus faz promessas a este jovem guerreiro nos versículos 14 ao 16. O Senhor, no verso 14, dá uma ordem para ele. O anjo diz a Gideão: vai nesta tua força e livra Israel das mãos de Midian. É com você. Deus conta com a sua capacidade, com a sua destreza, com a sua estratégia. Você é um jovem guerreiro, valoroso e poderosíssimo. E vai destruir esses inimigos como se fossem um só homem. E sendo assim, mais uma vez no versículo 15, ele vem com aquelas desculpas, coisa do homem. E ele então, Gideão responde: eis que a minha família
é a mais pobre em Manassés, e eu menor na casa de meu pai. Como farei isto? E sendo assim, o anjo de Deus traz a ele uma espécie de consolo. O anjo do Senhor, então, no versículo 16, tranquiliza Gideão, e ele diz: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como a um só homem. E sendo assim, Gideão fica convicto do seu chamado, da sua missão, libertar Israel. Porém, essas desculpas de Gideão não ficaram por aí. Ele faz teste de Deus. Ele faz prova de Deus. Ele quer de fato ter convicções de que Jeová está com ele nesta batalha, de que seu chamado é de fato um chamado de Deus. Como é importante quando o cristão tem convicção do seu chamado, pois tem muitos por aí nos púlpitos das igrejas, nos altares, que Deus não chamou, que não são vocacionados, mas estão lá. E como chegaram ali? Chegaram ali porque transformaram o ministério da igreja no monopólio de poucos poderosos pastores que, quando chegam ao poder, ficam ali impregnados 40 anos. Se vivessem 100 anos, eles ficariam 100 anos ali, ganhando altos salários, e quando estão para sair do trono, colocam outros da família, o filho, o genro, um parente bem próximo. Mas o Espírito Santo parece não ter autonomia nos ministérios das igrejas evangélicas. Em nosso país, a igreja evangélica se tornou monopólio de bispos, apóstolos, pastores e homens que estão aí com um cangote grosso, vermelho, pele vermelha, roliço, de viver na boemia da lã das ovelhas. E se Deus não colocou você nessa cadeira, e se Deus não colocou você nesse altar, e se Deus não colocou você nesse púlpito, e você aí está devorando a lã das ovelhas, acredite você, Deus não lhe conhece, nem como pastor, nem como servo e nem como um cristão, porque você se apoderou por meio de manobras humanas para alcançar o poder. É duro esta palavra, mas é a palavra de Deus para você, que talvez você seja aí um impostor e não um pastor enviado por Deus, chamado por Deus e colocado aí por Deus. E assim Gideão fez prova de Deus. Queria ter convicção do seu chamado. E no capítulo 6, versículos 17 ao 23, Gideão pede por um sinal para ter certeza de que deve resgatar Israel. Se tu estás de fato comigo, Senhor, veja aqui. Primeiro ele faz o quê? Ele faz uma refeição para o anjo. E depois acontece um milagre. Duas coisas acontecem que dá a Gideão convicções profundas do seu chamado. Acontece essa refeição e depois um milagre.
Veja versículos 17 ao 19. Gideão vai para a sua casa preparar uma refeição para o anjo. Toda aquela recepção, conforme os israelitas faziam aos visitantes. Lembra de Ló? Lembra de tantos outros que tiveram a graça da teofania divina em sua casa? Todos eles serviram a Deus alguma coisa para comer, pois Deus aparecia em forma humana, que dentro da nossa teologia chama-se ou denomina-se a teofania divina, a pré-encarnação de Jesus Cristo. Abraão fez alimentos para o anjo do Senhor, Ló e tantos outros. E Gideão fez a mesma coisa. No versículo de número 17 ao 19, e Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Ele pede aqui, ele faz prova de Deus. E então pede a Deus um sinal. E aí peço-te que não vás embora até que eu volte e traga minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Então, no versículo 19, Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne no cesto e o caldo numa panela. Trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sob a grande árvore. Bendito Deus. Trouxe o alimento, colocou em algum lugar diante daquela árvore. E quando aquilo estava diante do anjo do Senhor, aí acontece algo que Gideão fica convicto do seu chamado. Algo sobrenatural. É a fase dos testes de Gideão que estamos analisando. Quando o anjo toca a comida com o seu cajado, sabe o que acontece? Sobe fogo da penha e consome a comida. Convencendo Gideão de que o anjo havia sido enviado pelo Senhor. Ele fica estupefato com aquilo, pois a resposta de Deus em forma de fogo que consome aqueles alimentos diante daquela penha. E ele então fica convicto de que Deus de fato enviou aquele mensageiro para comissioná-lo como um poderoso guerreiro a combater as guerras do Senhor e libertar os israelitas. Por isso, nos versículos 20 ao 23, a palavra de Deus diz da seguinte maneira: e o anjo de Deus lhes disse: apanha a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez, com a ponta do cajado que estava em sua mão. E o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumiu a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. E isto dá a Gideão, conforme falamos, a certeza de que Deus enviou aquele mensageiro para dar a Gideão a responsabilidade
de formar um exército e libertar os israelitas das garras dos midianitas. O exército de Deus, não o exército de Gideão. São fatores que veremos na sequência. Quando ele formou o exército, o Senhor voltou a falar com ele e disse: Gideão, não, espera, não é o seu exército, é o meu exército. É o exército conforme a minha visão, a visão de Deus e não a visão do homem. São fatores que veremos na sequência. Vimos aqui, portanto, Gideão e o anjo do Senhor. Em nosso próximo conteúdo, estaremos analisando, portanto, Gideão e os altares. Compartilhe essa palavra. Deixe o seu comentário, sua pergunta. Se inscreva em nosso canal. E assim você nos motiva a continuar produzindo conteúdos como este para abençoar a sua vida e a vida de tantos outros Gideões que estão por aí esperando a visita do Senhor para uma comissão específica na obra missionária, no ministério social da igreja, enfim. Fique na paz e até a próxima, querendo Deus.